Está no ar o boletim do coronavírus com as últimas informações sobre a pandemia aqui no município de Farroupilha, na região, no Brasil e também com os principais destaques pelo mundo. O município de Farroupilha, nesta quinta-feira, até a metade da tarde, contabilizava apenas um caso de coronavírus, o caso daquele jovem que veio da Inglaterra e que está em isolamento domiciliar na localidade da Vila Jansen. Ainda temos 12 casos descartados, um suspeito e a informação repassada também pela TV Serra, pelo prefeito em exercício Pedro Pedroso, de que 2 crianças estão com sintomas, são casos suspeitos, uma está no Hospital São Carlos, outra está em Caxias do Sul, também hospitalizada e sendo acompanhada. Ainda não há informações por parte do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul se estas 2 crianças teriam sido contagiadas pelo coronavírus, pela Covid-19 aqui no município de Farroupilha. O município está monitorando o assunto. Também a partir desta sexta-feira, a UPA 24 horas coronavírus passa a estar disponível para o atendimento à população. Mais de 20 leitos serão instalados no local. Equipes médicas e de enfermagem tiveram nesta quinta-feira todo o trabalho de organização e também reuniões preparando já para o atendimento ao público. A orientação da Prefeitura de Farroupilha é de que as pessoas que estejam com possíveis sintomas do coronavírus procurem diretamente a UPA 24 horas coronavírus aqui no nosso município. Também tem o telefone para o 0800, a central telefônica de dúvidas do coronavírus vai estar instalada, já está instalada ali junto à UPA 24 horas coronavírus em Farroupilha. A região já contabiliza, a região da Serra contabiliza 22 casos de coronavírus. No município de Caxias do Sul, são 7 casos confirmados e 3 destes 7 já estão curados, recuperados, reabilitados da Covid-19. Ainda são 55 casos suspeitos e um total de 50 casos descartados. Vale ressaltar que dos 55 casos suspeitos, tem 16 casos suspeitos que estão hospitalizados na cidade de Caxias do Sul. São pacientes que estão com baixa hospitalar, enfim, recebendo toda a orientação, todo o suporte médico, mas ainda não há confirmação de que estes pacientes estejam contagiados pela Covid-19. Resta ainda chegar o resultado dos exames do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. O município de Bento Gonçalves tem 6 casos, Serafina Correia 3 casos, Gramado 2 casos confirmados, Carlos Barbosa, Garibaldi e Paraí estão totalizam um caso em cada município. A região, então, com 22 casos confirmados de coronavírus. Eu quero aproveitar nesse momento também para trazer a palavra da infectologista do Hospital Geral de Caxias do Sul e também professora da UX, a doutora Viviane Buffon. Ela participa conosco aqui no boletim do coronavírus da TV Serra e nos alerta da importância nesse momento de mantermos a quarentena. De acordo com ela, a quarentena é fundamental para frearmos ali no futuro os casos de contágio pelo coronavírus. Entendemos que sim, como infectologistas, que nós devemos passar essa orientação, onde deve-se evitar aglomerações, com certeza, evitar ambientes onde muitas pessoas se encontrem a menos de 2 metros uma com as outras e permaneçam mais do que 15 minutos em contato. Porque como nós não sabemos bem se é um aglomerado, quem está doente, quem está saudável, não temos como fazer essa separação. Então, o ideal realmente é, neste momento, a gente optar por este comportamento um pouco mais restritivo em relação
a frequentar shows, bares, eventos, jogos de futebol, grandes atividades culturais, artísticas. Então, é um momento bem especial para a gente usar as mídias, né? O ensino à distância, a questão toda da internet. Eu acho que ela nos serve para isso, também a televisão, o rádio, né? É um momento muito especial para a gente usar esses recursos que nós temos para que a gente possa, então, manter esse contato, manter a informação, para que as pessoas consigam, né, manter esse isolamento social, que a gente diz, né, um isolamento mais social, para tentar conter a disseminação. Muito se fala na questão de agir contra a curva da doença. Esse é o momento, então. Exatamente. A partir de agora, né, a gente já pode tomar medidas um pouquinho mais cautelosas em relação à exposição. Vale a pena fazer isso, porque isso vai fazer com que aquela curva que está circulando, né, aquele gráfico onde mostra um pico bem importante com um número bem grande de casos, que a gente consiga achatar essa curva de possibilidade de casos, que é feito um cálculo matemático, né, ele é exponencial. E se a gente conseguir, através da redução da propagação do vírus com o isolamento, a gente vai conseguir achatar essa curva, espalhar um pouquinho isso mais em questão de tempo e vamos ter um controle maior, vamos conseguir atender com mais qualidade, com recurso suficiente os casos mais graves. Bom, a questão do isolamento, do confinamento, do ficar em casa, é importante, claro, que a gente fique em casa, sobretudo as crianças, os idosos e quem puder, os adultos também, mas que não se aglomerem muitas pessoas, que fique apenas a família, o pai, a mãe, os filhos por aí, o vô, a avó, no máximo, não muitas pessoas também, né? Isso, não vamos fazer reuniões familiares, porque em famílias muito grandes, 70, 80, 100 pessoas, né? Aí já estamos num número crítico onde é orientado que não tenha tantas pessoas. Então, as suas famílias se organizem nesse sentido. Se houver alguém da família doente, separe os utensílios, use mais papel toalha, lenço descartável. Então, depois de utilizar, vai fazer a sua higiene, amassa esse papel e já coloca no lixo. Não coloca o papel utilizado para limpeza de secreções em cima de superfícies. Que vai contaminar. Porque vai contaminar a superfície, depois nós vamos lá com as mãos e das mãos novamente para a área de mucosas do nosso organismo. Então, fez a sua higiene, amassa esse papel e coloca no lixo, na lixeira específica da sua residência, enfim, não há problema, para que não fique em cima das superfícies. Obrigado à doutora Viviane Buffon, infectologista do Hospital Geral, trazendo e nos passando estas informações importantes. O governador do estado do Rio Grande do Sul declarou nesta quinta-feira de que pelo menos pelos próximos 10 dias, não vai encerrar a quarentena aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador gaúcho continua orientando a população para que permaneça em casa, em quarentena, para não termos no futuro muitos casos de contágio pelo coronavírus. O governador do estado diariamente está fazendo uma live pelas redes sociais, passando as informações do coronavírus e a evolução aqui no estado do Rio Grande do Sul. No município de Farroupilha, o prefeito em exercício Pedro Evori Pedroso, juntamente com representantes da sociedade, da comunidade, deve, nos próximos dias, liberar o funcionamento de outros segmentos da nossa economia. Os decretos que foram emitidos estão sendo atualizados. Nós temos já desde a quinta-feira a autorização para as padarias, peixarias, os equipamentos de assistência hospitalar médica, ainda os serviços de odontologia, também as clínicas veterinárias e pet shop, bem como lojas e ferragens, mecânicas, borracharias e lotéricas, entre outras, estão habilitadas a trabalharem. Claro que dentro de muitas orientações e muito cuidado com a questão da higiene, enfim, não pode haver aglomeração de pessoas
pessoas e tudo mais. E continua funcionando os estabelecimentos, os supermercados, as fruteiras, enfim, os gêneros alimentícios e também aquelas indústrias que estão diretamente ligadas com a área básica da saúde. Tudo isso segue funcionando. O prefeito deve liberar nos próximos dias outros segmentos para também voltarem a trabalhar gradativamente, mas não com todo o corpo laboral das empresas, de uma forma paulatina e gradativa deve acontecer então esta liberação. A tendência é de que as aulas não sejam retomadas antes do dia 6 de abril, enfim, até o dia 13 de abril, todas as escolas vão permanecer fechadas aqui no município de Farroupilha. Esta era a informação da tarde da quinta-feira dada pelo prefeito em exercício Pedro Evori Pedroso. Também uma outra informação muito importante, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou durante uma reunião por videoconferência nesta quinta-feira de que o Campeonato Gaúcho, os jogos do Campeonato Gaúcho não serão retomados antes do dia 20 de abril. Os 12 clubes que disputam a elite do Campeonato Gaúcho estiveram participando da reunião por videoconferência junto com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos trazendo também alguns números do coronavírus pelo Brasil. O Brasil até por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira já contabilizava 2.617 casos de contágio pela Covid-19, 63 mortos, sendo que desses 63 mortos, 48 mortos foram no estado de São Paulo. O estado de São Paulo também está contabilizando um grande número de pacientes internados em UTIs com complicações respiratórias e sintomas então de coronavírus e alguns casos até confirmados de coronavírus. Outra informação importante, o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, disse nesta quinta-feira em que pese o presidente Jair Bolsonaro ter autorizado o retorno às celebrações nas igrejas e também aos pastores realizarem os seus cultos, o bispo de Caxias do Sul afirma que as igrejas continuarão fechadas na Diocese de Caxias do Sul, porque é uma forma de cuidar e prevenir a própria vida, fazendo referência ao tema da campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Então todas as paróquias, as comunidades que fazem parte da Diocese de Caxias do Sul, a orientação do bispo diocesano é de que não sejam realizadas celebrações abertas ao público e as igrejas deverão continuar fechadas. Trazendo também mais informações sobre a pandemia pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde disse nesta quinta-feira de que já neste dia 26 de março passou o número de 500 mil de pessoas contagiadas pelo coronavírus pelo mundo. O número até por volta das 4 horas da tarde era de 510.018 casos de pessoas confirmadas que testaram positivamente para o coronavírus, a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde também relatou que nos últimos 2 dias no mundo foram registrados mais de 100 mil casos de coronavírus. A Itália continua sendo o grande epicentro do coronavírus, já matou mais de 8 mil italianos e o país tem mais de 80 mil casos confirmados de coronavírus. Então são informações importantes da pandemia também pelo mundo. A orientação das autoridades da área da saúde é para que a quarentena seja mantida, que as pessoas permaneçam em casa e que as pessoas cuidem, enfim, tomem todos os seus cuidados, um cuidado redobrado para a questão da própria higiene também. Lavar as mãos com álcool gel ou então com água e sabonete
sabonete, muito cuidado é o que recomendam as autoridades da área da saúde. A qualquer momento nós poderemos voltar com novas informações sobre o coronavírus aqui no boletim da TV Serra Farroupilha. Diretamente da redação da TV Serra, jornalista Leandro Adamati.